Muitas pessoas agem confiando em si própria, ignorando as orientações do nosso Deus e agindo como bem lhe parecer. Esse é o estudo de número 1247 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que quem confia em seu próprio entendimento age como um tolo, correndo riscos de pecar contra Deus, de desagradá-lo e de se dar mal. Vamos ao nosso tema? Não te apoies em teu próprio entendimento. O nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 5, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. E tem outra versão que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribar-se é apoiar-se, é firmar-se, é sustentar-se. E muitas pessoas afirmam que devem seguir o seu próprio coração, mas a Bíblia nos ensina o contrário. Gênesis capítulo 17, verso 9 diz: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nosso coração é enganoso, pode nos levar ao pecado, pode nos levar a tomarmos decisões fora da direção e da vontade do nosso Deus e desagradarmos a Ele. O ser humano, ele não compreende as suas verdadeiras motivações, mas o Senhor conhece todas as coisas. O nosso Deus conhece profundamente o nosso coração. Jeremias capítulo 17, verso 10 diz: eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Sondar é examinar minuciosamente, profundamente, observar cautelosamente. O nosso Senhor conhece nossa estrutura, conhece a nossa natureza e tem recompensa para as nossas ações. O profeta Jeremias nos adverte que não podemos fazer do ser humano a nossa força, o nosso apoio. Jeremias capítulo 17, verso 5, assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Muitas pessoas se decepcionam com as outras e até mesmo consigo, pois deposita a sua esperança e confiança no ser humano e buscam nele ajuda, socorro, prazer, orientação e alegria. Por isso que devemos fazer do Senhor o nosso refúgio e fortaleza, pois o ser humano, ele é falho, ele é fraco, ele é frágil, ele é imperfeito. Já o nosso Deus, ele é perfeito e ele é fiel. Não podemos nos afastar do Senhor. O nosso coração tem que ter o Senhor em primeiro lugar. Salomão nos ensina que quem confia em seu próprio coração é tolo. Vamos conferir? Provérbios capítulo 28, verso 26 diz: o que confia no seu próprio coração é insensato, ou seja, é tolo, mas o que anda sabiamente será livre. Outra versão diz que quem confia em si mesmo é insensato, porém quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo.
Insensata é aquela pessoa que não é sensata, que não age com sensatez e nem com prudência. É uma pessoa imprudente, desajuizado, tolo, leviano, que não tem razão ou lógica. Ainda, o dicionário diz que insensato é irracional. E Salomão ainda nos ensina que a nossa percepção pode nos enganar. Provérbios capítulo 16, verso 25 diz: há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final conduzem à morte. Tem caminhos que pensamos que são corretos, mas nos afasta de Deus. Nos conduzem à morte espiritual e muitas vezes à morte física, pois não está em conformidade com a palavra de Deus. São caminhos perigosos, mas que nós não percebemos o perigo. Muitas vezes nos deixamos ser conduzidos pelos nossos sentimentos, principalmente quando achamos que estamos certos, como fez o rei Acabe. Ele queria recuperar Ramote e Gileade, pois os sírios tinham conquistado, e Acabe tinha 400 profetas falsos que falavam o que ele queria ouvir. Segundo Crônicas capítulo 18, verso 5, diz: então o rei de Israel convocou 400 profetas e lhes questionou: devemos partir e atacar Ramote e Gileade? Ou é melhor deixarmos de fazê-lo? Eles responderam-lhe: vai, Deus a entregará nas mãos do rei. Era justamente o que Acabe queria ouvir. Ele estava com o rei Josafá, o rei de Judá, e Josafá pediu para ele consultar algum outro profeta do Senhor. E Acabe demonstrou odiar o outro profeta porque não falava bem dele, não falava aquilo que ele queria ouvir. Segundo Crônicas 18:7 diz assim: o rei de Israel respondeu a Josafá: em verdade, há ainda um, pelo qual se pode consultar Yahvé, mas eu o odeio, porque nunca profetizo bem a meu respeito, mas sempre o mal. Micaías, filho de Imlá. Mas Josafá ponderou: não digas isso, ó rei. Micaías verdadeiramente era homem de Deus, era profeta de Deus e falava segundo as ordenanças do Senhor, denunciava os pecados de Acabe, e Acabe ficava irado com Micaías, o odiava. Quando buscaram a Micaías e ele falou realmente a verdade, Acabe ficou irado, pois não era a mensagem de vitória, não era o que ele queria ouvir, era a mensagem de derrota. Segundo Crônicas capítulo 18, verso 16, então o profeta declarou: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e Yahvé revelou: estes não têm senhor, volte cada um em paz para casa. Acabe sabia que Micaías era homem de Deus, mas porque não falava o que ele queria ouvir, ele não profetizava favoravelmente a respeito dele, Acabe ficava irado. E quando Acabe ouviu isso, ele ficou mais irado e mandou prender a Micaías. Segundo Crônicas capítulo 18, verso 25. Então o rei exclamou com indignação: pegai Micaías e levai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, com a seguinte mensagem: assim diz o rei, prendei este homem no cárcere e sustentai-o somente a pão e água, até que eu volte em paz. A mensagem de Micaías era que Acabe não voltaria, ele morreria naquela batalha, e realmente assim aconteceu, pois Acabe se deixou dominar pelo seu próprio entendimento e não deu crédito à orientação do homem de Deus. Josafá era um rei temente a Deus. Quando ele fazia de acordo com a vontade de Deus, Deus o fazia prosperar. Mas quando ele agia conforme o seu próprio entendimento, ele fracassava. Vamos nos lembrar que certa vez ele tinha feito uma aliança, um tratado com Acasias, rei de Israel, descendente de Acabe, que era também um homem ímpio, que não servia a Deus. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 36. Eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem até Tarsis, na Espanha.
Os tais navios, capazes de vencer grandes mares, foram construídos em Ezion-Geber. Eles queriam construir navios mercantes para que transportassem mercadorias, gerando lucros e riquezas. Mas com certeza Josafá não consultou ao Senhor e foi repreendido por ter agido segundo seu próprio entendimento, ao invés de ter lucrado. Sabe o que aconteceu? Eles tiveram prejuízo. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 37. Entretanto, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra o rei Josafá, dizendo: eis que Yahvé, o Senhor, destruiu as tuas obras, porque te aliaste a Acasias, e os navios se despedaçaram, naufragaram a caminho de Tarsis, e aquele tratado comercial jamais pôde ser concluído. Esse exemplo é muito interessante para nós meditarmos, pois antes de fazermos qualquer aliança, devemos consultar ao Senhor, não devemos agir segundo o nosso entendimento, porque nós pertencemos ao Senhor, nós devemos viver na dependência dele em tudo. E ao invés de Josafá ter lucro, ele foi um grande prejuízo. Eu quero também trazer o exemplo do rei Uzias. O rei Uzias, ele teve experiências com Deus, ele foi muito próspero, porque o Senhor estava com ele, o Senhor fazia ele prosperar. Segundo Crônicas, capítulo 26, o verso 4 e o verso 5 diz: ele praticou tudo quanto é correto e agradável a Yahvé, o Senhor, do mesmo modo que seu pai Amazias fizera. Uzias buscou a Deus durante toda a vida do seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto procurou agradar a Yahvé, Deus o fez prosperar. Deus fez prosperar. Deus o abençoou, pois ele andava segundo as orientações do homem de Deus, segundo Zacarias, andava no temor do Senhor, ele fazia tudo para agradar ao nosso Deus. Mas com a morte de Zacarias, tendo um reino já próspero, Uzias começou a andar segundo seu próprio entendimento. Ele começou a agir de acordo com seu coração, e certa vez ele decidiu entrar no templo e oferecer incenso ao Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 26, verso 16 diz: contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba. Essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor seu Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Somente os sacerdotes podiam oferecer sacrifício ao Senhor e incensar. Não competia ao rei, mas sim aos sacerdotes, porque eles foram consagrados ao Senhor, e ele foi repreendido. E sabe qual foi a atitude dele? Uzias ficou furioso. Segundo Crônicas, capítulo 26, o verso 16 e o verso 19, se opuseram ao rei Uzias, advertindo-lhe: Uzias, não é a ti que compete incensar a Yahvé, mas sim aos sacerdotes, descendentes de Arão, que foram consagrados para esse santo ofício. Sai, portanto, do santuário, pois foste infiel e pecaste terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem de Yahvé, o Senhor Deus. Olha qual foi a atitude de Uzias. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão e estava pronto para oferecer a queima do incenso sagrado, quando se encolerizou contra os sacerdotes na casa de Yahvé, junto ao altar dos santos perfumes. Ao invés de Uzias refletir, dele pensar, ele agiu conforme o entendimento dele. O nosso coração é enganoso, não podemos nos esquecer. Nosso entendimento tem que estar em submissão ao Senhor, para andarmos de acordo com as suas orientações e obedecê-lo em tudo. O rei Uzias, ele foi ferido pelo Senhor e ficou leproso.
O último exemplo que quero citar é o exemplo do rei Saul. O rei Saul quis fazer o que parecia bom aos seus próprios olhos, agindo conforme o seu próprio entendimento. Ele ofereceu sacrifícios ao Senhor e não podia. No entendimento dele, ele poderia fazer para que o exército não se dispersasse ou fosse atacado pelos filisteus e guerreasse sem ter buscado o favor do Senhor. 1 Samuel capítulo 13, verso 11 e verso 12, olha a justificativa. Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e doutra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, e refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. E tem outra versão que diz que ele se esforçou e ofereceu o holocausto. Mas antes disso, o que ele fala? Eu refleti. E como Samuel estava demorando a chegar, eu decidi agir de acordo com o meu próprio entendimento, mas ele foi rejeitado pelo Senhor. Vou começar a concluir. Nós não podemos ignorar os ensinamentos bíblicos. No nosso texto base, Salomão nos ensina que devemos confiar plenamente no Senhor e não nos firmar ou nos apoiar ou nos sustentar no nosso próprio entendimento. Nós precisamos nos lembrar que os planos de Deus, assim como os pensamentos de Deus, assim como os caminhos do nosso Deus, são maiores e são melhores do que o nosso, porque o Senhor, Ele conhece todas as coisas, inclusive o nosso futuro. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo Senhor. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.